E o Concefaz afirmou que a decisão sobre o congelamento da base de cálculo do ICMS sobre os combustíveis deve sair no dia 27 de janeiro. E sobre esse assunto, nós falamos agora com Jorge Santoro, que é secretário de Fazenda de Alagoas e vice-presidente do Confaz. Secretário, bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, vou poder esclarecer esses pontos. Secretário que representa aí o Concefaz. Secretário, qual que é a tendência, então, de manter esse congelamento, suspender esse congelamento? E já emendo uma outra pergunta. Nesses quase 90 dias, quase 3 meses, qual foi o impacto para os cofres dos estados? Então, nós estamos 90 dias com os preços dos combustíveis, que são preços de referência para a tributação do ICMS congelados, né? Nesse período, houve outros aumentos de combustível por parte da Petrobras. Na prática, a gente congelou a cobrança do imposto e isso não reverteu em diminuição de preço ao consumidor final, o que nós já vimos falando desde o início. Esse congelamento repercute no caixa dos estados, porque combustíveis é um dos principais itens de arrecadação dos estados. Na média, representa cerca de 20% da arrecadação do ICMS na grande maioria dos estados. Então, manter o congelamento faz com que os estados percam recursos importantes para manter escolas, saúde e demais serviços públicos que nós prestamos à população. Bom, o Arthur Lira chegou a comentar que os estados estavam com os cofres cheios, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, que está num processo de recuperação fiscal, deixou de arrecadar ou de transferir para a União em torno de 92 bilhões de reais de 2017 a 2021. Eu pergunto ao senhor, o seu estado, por exemplo, está com os cofres cheios e pronto para, por exemplo, manter esse congelamento e a gente deixar de arrecadar? Então, na verdade, não existe essa coisa de cofres cheios. Aconteceu um descasamento que acontece quando a inflação do país dispara, os preços disparam e, consequentemente, o ICMS ele é em cima do preço final. Então, você acaba tendo uma arrecadação no primeiro momento maior, mas no segundo momento, a merenda escolar vai ser mais cara, você vai ter que gastar mais dinheiro, a conta de energia que a gente paga vai ser maior. Então, a gente vai ter um descasamento e a qualquer sobra que teve em 2021 vai ter que ser aplicada em 2022 para cobrir os aumentos de custo decorrentes da inflação. Os servidores públicos estão há 2 anos, pelo menos, sem ter aumento salarial. É claro que com essa inflação tão alta, ele vai ter que sofrer reajuste desse ano. Então, não há esse cofre cheio. Então, há uma necessidade de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, de discutir isso profundamente. E não há solução simplista para um problema tão complexo como o preço final de combustíveis. Agora, secretário, preocupado com as eleições deste ano, a alta dos combustíveis está em destaque na pauta da presidência da República. E o presidente Jair Bolsonaro está costurando um acordo com o Congresso, Senado e Câmara para a apresentação de uma PEC que vai determinar algumas medidas para ajudar nessa contenção. A principal seria reduzir ou até mesmo eliminar os impostos federais que incidem sobre combustíveis, energia elétrica e também gás para tentar diminuir esse impacto no bolso do brasileiro. E nos bastidores, há conversas de que o ICMS também faria parte desse projeto. Como é que os secretários de Fazenda e os governadores estão encarando essa proposta que pode ser apresentada pelo presidente? Eu vejo com muito bons olhos essa proposta, desde que o presidente compense os estados com essa perda de arrecadação. Nós temos poucas possibilidades de conseguir recursos. O governo federal pode emitir títulos, se endividar, os estados não podem fazer isso. Se o governo federal quiser essa contribuição dos estados, ele pode colaborar suspendendo o pagamento da dívida no mesmo período em que os estados ficarem congelando os tributos. Acho que isso é uma medida boa para todo mundo. Acho que recupera a capacidade financeira dos estados e, ao mesmo tempo, atende os anseios da população em manter o preço o menor possível.
Mas aí, secretário, nós temos um problema, que deixamos de arrecadar quase 50 bilhões de reais com essa medida. E aí o grande questionamento é o seguinte, já vinham os outros governos fazendo esse tipo de aporte ou garantindo a permanência do preço do combustível. E já aprendemos na prática que isso tem um prazo de validade e lá na frente nós pagamos a conta. Exatamente, é o que eu também penso. Mas, infelizmente, o discurso político saiu da ordem técnica. Nós estamos só preocupados com questões eleitorais atualmente. E fica um discurso jogando pressão em cima dos estados, como se eles fossem culpados da desvalorização cambial. Ou seja, o Brasil hoje tem uma das maiores valorizações do câmbio dos últimos anos. Tem também uma inflação crescente, uma das maiores do país. E aí, ao mesmo tempo, não dá para ter um discurso demagógico de você cobrir isso fazendo mais endividamentos. Quando eu coloquei como solução uma suspensão de dívidas, é só para colocar e chamar a atenção para o tamanho do problema. Eu não concordo com essa solução. Eu acho que tem mecanismos como a aprovação da reforma tributária de uma forma muito mais estruturante. Tem um projeto no Congresso que os 27 estados são favoráveis. Basta o governo federal se aliar a esses estados e buscar uma reforma do sistema que diminua os custos às empresas e às pessoas. Isso é possível, tem um projeto em andamento. Eu acho que isso nós vemos defendendo há mais de 2 anos. E é um caminho estruturante para o país, não é um caminho de você resolver um problema num arrumadinho e nesse primeiro momento. Agora, secretário, falando ainda desses projetos que estão tramitando no Congresso e parte deles, pelo que nós entendemos, tem um apoio dos governadores e dos secretários, nesses projetos, um deles trata sobre a criação desse fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. É uma das pautas que é defendida por vocês? Como seria a criação desse fundo de estabilização que está em discussão? Na verdade, esse fundo é um mecanismo que permite você diminuir o lucro da Petrobras, né, para poder reverter isso no preço. É um mecanismo que é válido, acho que tem uma eficácia, mas como o nosso colega aqui da mesa colocou, ele também é artificial, ele também produz consequências que podem lá na frente repercutir na economia e também nos ativos da empresa. Então, assim, o caminho que nós defendemos é um caminho mais estrutural, um caminho de uma reforma ampla tributária, em que a gente consiga diminuir custos de tributação e que, ao mesmo tempo, tire o peso que hoje tem os combustíveis na tributação dos estados e que também repercute na arrecadação dos municípios. Secretário, o senhor fala numa ampla reforma tributária. Num ano eleitoral, isso é viável? O senhor acredita que isso vai acontecer em Brasília? Não, infelizmente eu acredito que isso não vai acontecer. A gente tentou que essa discussão avançasse o ano passado. Infelizmente o governo federal não aderiu ao nosso projeto. É um projeto que foi amplamente discutido, não só dentro dos estados, mas com a sociedade. Nós tivemos o apoio de ampla gama de entidades empresariais para uma tributação de ICMS, substituindo ele por um IVA que já é aplicado no mundo inteiro, um IVA em que você tem 1, 2, no máximo, alíquotas, de uma maneira simplificada, aprovando créditos financeiros e que com isso você consiga ter uma redução suave dessa carga tributária, sem impactar nas contas públicas e, ao mesmo tempo, você consiga ter uma diminuição dos custos dos empresários. Eu acredito que esse ano a gente não vai conseguir avançar nessa pauta, mas é uma pauta fundamental para o país, que a gente não pode jogar de lado novamente. A gente tem que voltar a essa pauta tão logo acabe esse período eleitoral e que a gente avance o mais rapidamente possível a usar uma tributação que hoje é a dominante no mundo inteiro. Agora, secretário, vai ser difícil o bolso do brasileiro conseguir aguentar até 2023, porque as perspectivas dos analistas de mercado é que o preço do barril de petróleo vai chegar ou até ultrapassar os $100 neste ano de 2022. Não existe nenhuma solução mais simples que, pelo menos, seja paliativa, mas que possa ser aplicada rapidamente para tentar aliviar esses preços? Então, eu apresentei uma proposta para a reunião do dia 27, em que os estados
aplicariam reajustes a cada 2 meses, ou seja, ficaria, na verdade, o preço congelado e atualizaria após as atualizações que a Petrobras fizesse. Ou seja, a gente suavizaria a curva de aumento. É uma proposta que vai estar em debate no dia 27. Não resolve o problema, mas acredito eu que minimiza. De um lado, a gente consegue segurar um pouco os preços, de outro, a gente consegue não fazer com que os estados percam a arrecadação tributária, ou seja, pelo menos os estados vão ter a recomposição inflacionária minimamente possível. É uma maneira também de evitar solavancos no preço. A Petrobras também poderia, da mesma maneira, suavizar a curva dela de aumento de preços, da mesma maneira que os estados estão propondo e vão discutir e deliberar no dia 27, não é uma discussão simples. Nós temos 27 estados e o consenso sempre é bastante complicado. A última reunião essa semana, nós chegamos a várias discussões, várias sugestões que vão ser deliberadas no dia 27. Essa é uma delas. Eu espero que a gente consiga aprovar essa, que, ao meu ver, vai suavizar bastante a variação de preços ao consumidor final.